Muito bem, então vamos começar com alguns exercícios do Teorema de Pitágoras. E esse primeiro aqui já se mostra bastante simples. Um triângulo retângulo possui os lados perpendiculares. Atenção para essa palavra. Perpendicular significa ângulo reto entre dois lados. Ou seja, toda vez que aparecer a palavra perpendicular, o ângulo será de 90 graus. Sempre. Então, já temos aqui 7 centímetros e 24 centímetros. Bom, aqui deve ser um termo pitagórico, mas, em não conhecendo, bom, nós temos que lembrar, então, que se está faltando a hipotenusa, devemos fazer primeiro a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, devemos fazer 7 ao quadrado, que são 49, e somar com 24 ao quadrado, que são 576. Se eu pegar essa soma com 49, dá 625. E 625 ao quadrado é um quadrado perfeito, ele tem raiz exata, que é 25. Então, na prática, isso aqui é um terno pitagórico. 7, 24 e 25. Mas, para quem não decorou isso aqui, ou não está focado nisso, é só usar o Teorema de Pitágoras com tranquilidade, lembrando que o Teorema de Pitágoras é tranquilo de fazer. 2. A área de serviço de um clube possui formato de retângulo. Nessa área, será colocado um cano para a passagem de esgoto, passando pela diagonal do terreno. O cano passará pela região que está pontilhada. Portanto, o comprimento mínimo desse cano em metros deve ser, primeiro, uma das aplicações do Teorema de Pitágoras, dentro da geometria plana, é diagonal de retângulo ou diagonal de quadrado. Ou ainda, que eu ainda não citei, em triângulos equiláteros, com 3 lados iguais, onde a gente pode pegar a altura do triângulo equilátero para dividir um triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos, tá? Isso pode ser feito. Bom, prosseguindo, então, para fazer essa aqui é só fazer a hipotenusa desse triângulo. Por quê? Se eu escolher qualquer um desses 2 triângulos, eu posso transformar a diagonal de retângulo em hipotenusa. Se a hipotenusa que está faltando é o mesmo cálculo. Vai ser primeiro cateto ao quadrado, errei feio. Primeiro cateto ao quadrado, 64. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, 225. Isso dá 289, que também é um quadrado perfeito, que dá 17. Então, aqui poderíamos ter outro terno pitagórico. 8, 15 e 17, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui, não caberia em relação ao primeiro terno pitagórico, mas dá para fazer com o Teorema de Pitágoras sem problema. Então, B é igual a 17. Terceira questão. Para realizar a construção de uma praça, a prefeitura traçou as medidas de 2 lados da região, que possuem um formato de triângulo retângulo, aí descrito na figura. Então, aqui, reparem que nós não queremos a hipotenusa. Por quê? O primeiro cateto é o segmento EF, cuja medida é de 21 metros. FG, ela é indicada por X. E EG é 29 metros. Então, já deu para perceber pelo desenho ou pelas indicações dos segmentos que o maior lado é EG. Então, eu preciso achar o valor de X. Então, não tenho como mais a hipotenusa como referencial. Vou achar o valor de X. Quando a gente quiser achar um cateto em específico, é ao contrário. Eu começo pela hipotenusa. Eu tenho que fazer 29 ao quadrado, que é 841. E tenho que diminuir da hipotenusa. 21 ao quadrado é 21 vezes 21. Que quem for fazer a conta vai achar 441. Que é 400. O que eu faço agora? No final, eu tiro a raiz de quem eu quero. Raiz de 400 são 20. Então, no caso, a medida do lado FG, indicada por X, vai ser igual a 20 metros.
Bom, na quarta questão, diz o seguinte. Um triângulo retângulo possui hipotenusa medindo 13 metros e base medindo 5 metros. Cabe ressaltar que os catetos do triângulo retângulo, um deles será a sua base e outro será a sua altura. E aqui está perguntando a área do triângulo. Então, dá para relacionar teorema de Pitágoras à área de triângulos em geral, já que no caso do triângulo retângulo, um dos catetos vai ser sua base e o outro vai ser sua altura. Nesse caso aqui, está faltando a altura do triângulo. Sem essa altura, não sai a área. Então, no caso, eu quero saber, primeiro, a altura do triângulo, perdão. Primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente tem hipotenusa, é com ela que a gente começa. A hipotenusa ao quadrado é 13 vezes 13, 169. Primeira coisa que eu tenho que achar é a medida do cateto ao quadrado. Então, eu vou diminuir do quadrado do primeiro cateto. 5 ao quadrado são 25. Então, o cateto que eu estou procurando ao quadrado é 144. Se eu quero achar só o cateto, é raiz disso, né? 12. Então, esse triângulo, perdão, essa altura do triângulo tem que ser de 12 centímetros. E aqui o que eu tenho que fazer agora é a área do triângulo. Os triângulos têm mais de uma área possível, mas a mais simples de todas é quem? Base vezes... Perdão, aqui no caso é altura vezes base, ou base vezes altura, divididos por 2. Ou seja, 30 metros quadrados. Letra D. Questão 5. O perímetro do triângulo retângulo a seguir, com a medida dos seus lados dada em centímetros, é D. Então, é o seguinte, aqui a gente vai ter outra aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras para área ou para perímetro também. Nesse caso aqui, essa é um pouco diferente, porque a gente vai ter que encontrar o valor de x. Primeira coisa, se a gente já tem hipotenusa, a hipotenusa vai ser a primeira parte do cálculo. No caso, é 20 ao quadrado ou 20 vezes 20. São 400. Perdão, errei. 400. E aqui eu tenho que tomar só um certo cuidado, que aqui eu tenho 400, né? Então, quem está do outro lado? 4x ao quadrado e 3x ao quadrado. 4x elevado ao quadrado, x ao quadrado vai dar x ao quadrado mesmo. Só que 4x elevado ao quadrado, 16x ao quadrado. E 3x elevado ao quadrado são 9x ao quadrado. Então, vai dar 25. Então, se eu somar esse quadrado, o quadrado do primeiro com o quadrado do segundo, dá 25x ao quadrado. Assim, ó. 3x elevado ao quadrado, 9x ao quadrado. 4x elevado ao quadrado, 16x ao quadrado. E 20 ao quadrado eu já tinha demonstrado ali na calculadora, são 400. Então, se eu somar 9 com 16, são 25x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser quem? 400 dividido por 25, ou simplesmente 16. E na geometria é só a versão positiva da raiz. Raiz de 16 são 4. Então, onde tem x, se aplica 4. E aí, para fazer o perímetro, aqui vai ficar 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3 são 12. Então, aqui eu tenho 12 com 16, 28. E 28 mais 20 aqui, 48 centímetros. Então, o Teorema de Pitágoras, as questões podem ser mais simples ou irem aumentando de dificuldade. Então, a dificuldade da questão tem a ver mais com a criatividade de quem está elaborando. O assunto em si não é super difícil. Questão 6. Um triângulo retângulo possui lados medindo 5, 12 e 13 centímetros. Analisando a medida desses lados, podemos afirmar que, primeiro, desculpa, aqui no caso, eu já posso excluir uma das possibilidades, que é a letra D, só de olhar as medidas. Por quê? O que é um triângulo isósceles? Qual é a ideia dele?
Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem duas medidas iguais e a terceira medida diferente. Isso em relação aos lados. Três lados iguais é um triângulo equilátero, que também não está acontecendo. As medidas são 5, 12 e 13. Com 5, 12 e 13, nós temos um triângulo escaleno. Três medidas diferentes. Então, essa letra D está furada. Então, para eu saber que tipo de triângulo é, bom, esse tipo de teste aqui é para testar se um triângulo é retângulo. Então, é difícil se saber se é acutângulo ou obtusângulo a depender só dos lados. Mas retângulo tem um teste prático, que é o teorema de Pitágoras. E o teste prático é o seguinte. A gente pega a hipotenusa ao quadrado, nesse caso 169, e faz a soma dos quadrados dos catetos, que nesse caso também é 169, porque 2 ao quadrado são 144 e 5 ao quadrado são 25. Então, aqui eu vou ter 144 mais 25, 169. Então, se na equação temos o mesmo número dos dois lados, quer dizer que a lei geral das equações foi respeitada, o mesmo valor de ambos os lados, e esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Sempre que eu colocar as três medidas do triângulo na fórmula de Pitágoras, e eu tiver o mesmo número dos dois lados, o triângulo vai ser sempre retângulo. Isso sempre vai acontecer. Então, aqui na questão 6, letra C. Questão 7. Um triângulo retângulo possui sua área igual a 24 centímetros. Quadrados. Sabendo que a sua base mede 6 centímetros, quer-se medir a hipotenusa. Aqui, no caso, essa questão 7 é bem parecida com a questão 4, de onde a gente tinha a hipotenusa, e a gente usou a hipotenusa para achar o outro cateto. O primeiro era a base, estava faltando a altura do triângulo, para depois se achar a área. Então, eram duas contas. Um cálculo para medir a altura, através de Pitágoras, e outro cálculo para se medir a área. Neste caso aqui, é o contrário. Através da área, a gente vai achar, no caso, a altura, e com a altura, a gente mede a hipotenusa. Ou seja, Pitágoras é a última coisa a ser feita. Primeiro, a área é quem? É base vezes altura dividida por 2. Então, 24 é base vezes altura dividido por 2. Isso quer dizer que se eu fizer só a base vezes altura, sem dividir por 2, é como se eu multiplicasse por 2. Então, a base vezes a altura dá 48. Ué, se a base vezes a altura, sem dividir por 2, são 48, e a base mede 6, para eu achar a altura, é só dividir por 6. Então, essa altura vai ser 8. E aí dá para resolver de duas maneiras aqui, ou por termo pitagórico, ou por cálculo básico de Pitágoras. Se a base mede 6 e a altura vale 8, 6 é 3 vezes 2. E 8 é 4 vezes 2. Então, esse triângulo é o triângulo padrão de Pitágoras vezes 2. O primeiro termo pitagórico diz que a hipotenusa é 5 e o dobro de 5 são 10. Então, tem que dar 10 centímetros nesse caso aqui. Mas quem esquecer disso pode fazer o seguinte. Você pode fazer 8 ao quadrado, 64. Somar com o quadrado de 6, que é 36. E para achar a hipotenusa é só fazer raiz de 100, que são 10. Então, nesse caso aqui, resposta 10 centímetros. Então, aqui no caso, se fez o contrário. Começou pela área e acabou com Pitágoras. Então, Pitágoras pode ser a conta principal ou ainda ser parte de uma conta maior, seja no início ou no final. Questão 8. Um terreno possui formato de triângulo retângulo, com lados perpendiculares medindo 8 e 15 metros. Atenção, perpendicular já significa que temos 90 graus. Então, se aparecer a palavra perpendicular, o chamamento, invocação aqui do Teorema de Pitágoras vai ser bem evidente. Então, aqui nós temos 8 e 15 metros.
e se deseja cercar esse terreno com arame. Cercar dá a ideia de contorno. Contorno, cercar, dá a ideia geral de perímetro. Então, o conceito vai ser Teorema de Pitágoras misturado com perímetro, e aqui, no caso, está relacionando com dinheiro, ou seja, a gente vai relacionar perímetro com valor financeiro. E cada metro de cerca de arame, ou cada metro, custa R$12. Então, para eu saber o valor gasto para cercar o terreno, eu preciso saber o valor do perímetro em geral. Bom, está faltando aqui. Se eu tenho dois lados perpendiculares, quer dizer que eu tenho os catetos. Os lados perpendiculares são sempre os dois catetos, são eles que formam a hipotenusa. Então, esse 8 e o 15 são a soma são os catetos, perdão, do triângulo. Primeira coisa, o primeiro cateto mede 15, pela lei de Pitágoras é quem? Soma dos catetos ao quadrado. Então, é 15 ao quadrado, mais o quadrado de 8, que é 64. E aí, isso aqui é igual ao quadrado da hipotenusa. Se eu quero a hipotenusa, basta tirar a raiz quadrada. 17. Então, o meu triângulo ele tem lados de 8 metros, 15 metros e 17 metros. Então, já achei o lado que estava faltando. O que está faltando agora? Está faltando verificar o custo. Aliás, perdão, está faltando fazer o perímetro. Perímetro é só somar os lados, então é esse valor, mais 15, mais 8. Então, aqui nós teremos, para dar uma volta no meu triângulo, para cercar uma vez esse terreno, teremos que utilizar 40 metros de arame. Bom, aqui não está dizendo que o terreno vai ser cercado mais de uma vez. Se a questão comentasse que se quisesse cercar o terreno com 2, 3, 4 voltas com arame, esse valor aqui em metros seria multiplicado pelo número de voltas, o que não aconteceu. Então, basta multiplicar esse valor pelo custo. Então, eu vou usar 40 metros de arame, cada metro são R$12. Então, nessas condições, nós teremos R$480 de custo só para cercar o terreno. Bem caro, né? Vamos para a próxima. Na questão 9, temos o seguinte. Aqui a gente tem, em uma jogada ensaiada, o jogador A passa a bola para o jogador B, que passa para o jogador C. Considerando que a trajetória da bola é linear e eles estão parados em seus lugares, qual o total da distância percorrida pela bola nessa jogada? Aqui, o que está acontecendo é uma questão de perímetro também. Pelo menos eu entendo dessa forma. Porque... Não, espera. Qual é o total da distância percorrida pela bola nessa jogada? Bom, o jogador A passa para o B e o B passa para o C. Então, aqui eu não vou considerar esse lado aqui. Já entendi qual é a mãe da questão. Esse A para C, esse passe não ocorreu. Aqui eu tenho a distância do jogador A para o jogador C, só que o passe não foi dado do jogador A para o C. Ele foi dado do jogador A para o B e depois o toque saiu de B para C. Então, esse cateto aqui, ó, não vai ser utilizado. Vai ser só de A até B e de B até C. Aqui dá para resolver por terno, mas tem que achar o valor de BC. Só que o segmento BC desse triângulo, ele é a hipotenusa desse triângulo. E aí tem mais uma possibilidade para fazer. Por terno pitagórico, já que os catetos são os catetos mínimos de Pitágoras, ou seja, se a base do triângulo é 3 e a altura é 4, a hipotenusa só pode ser 5. Ou ainda, dá para resolver usando o teorema de Pitágoras. Você pode fazer 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 25, e tirar a raiz. Vai dar 5 do mesmo jeito. E aqui ele quer saber exatamente quanto mede o segmento. Distância total vai ser o segmento AB mais o segmento BC, ou seja, 5 mais 3. Então,
Essa jogada ensaiada, por assim dizer, nessa jogada a bola vai percorrer 8 metros de distância total. É isso aí. Bora para mais uma. Questão 10. Deseja-se subir um muro com 32 metros de altura. Para isso, uma escada de 24 metros, Para isso, apoia-se uma escada a 24 metros de distância desse muro, como pode ser observado na figura abaixo. Desse modo, a altura dessa escada em metros é de... Bom, vamos lá. Aqui eles colocaram um ângulo de 60 graus, ou seja, quem quisesse tentar por trigonometria também poderia. Só que aí, se a gente utilizasse o 32 para resolver o problema, teria que utilizar seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Quem quisesse utilizar o 24 graus, 24 metros, perdão, é cateto adjacente, ou seja, teria que usar o cosseno de 60, que é meio, porque o objetivo aqui seria achar a escada, que é a hipotenusa. Só que, como a gente está falando de teorema de Pitágoras, daria para resolver sem os 60 graus, porque eu tenho as duas medidas. Como é que a questão poderia fazer para obrigar a gente a fazer por trigonometria, a utilizar os 60 graus daqui? Bastava sumir ou não escrever uma destas informações. Ou seja, ou dava só a altura do muro, de 32 metros, ou só fornecia para a gente o valor da distância entre a escada e o muro, o apoio, né? Mas como deu os dois, dá para fazer por Pitágoras. E aí, quem está com a tabuada um pouco mais em dia já vai eliminar rapidamente aqui. Por quê? A base do triângulo, ou 24 metros, é 8 vezes 3. E a altura do muro é 8 vezes 4, 32. Isso quer dizer que eu tenho 3 vezes 8 e 4 vezes 8. Então, a escada, pela regra de Pitágoras, só pode ser 5 vezes 8, que são 40. Para quem esquecer isso no momento de desespero ou de nervosismo, basta lembrar da regra de Pitágoras. Se é a hipotenusa que está faltando, eu tenho que começar pelos catetos. Primeiro passo, 32 ao quadrado, que é 32 vezes 32, 1024. Segundo passo, eu tenho que somar esse valor com... desculpa. Eu tenho que somar esse valor com o quadrado de 24, que é 576. Isso vai dar 1.600. E raiz de 1.600 é a mesma coisa que raiz de 16, 4, vezes raiz de 100, 10. E 4 vezes 10, 40. De um modo ou de outro, são 40 metros aqui, para se achar a altura da escada. Questão 11. Diariamente, uma residência consome 20.160 watt-hora. Essa residência possui 100 células solares retangulares. Uma célula solar é um dispositivo capaz de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 por 8 centímetros. Ou seja, aqui ele deu para a gente as medidas básicas do retângulo. Ou seja, base 6 e altura 8. Ou 48 centímetros quadrados de área, para quem quiser utilizar. Cada uma de tais células produz ao longo do dia 24 watt-hora por centímetro da diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir por dia a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja esse objetivo? Bom, ele está consumindo 20.160 watt-hora, e cada centímetro da diagonal tem 24 watt-hora. Nesse caso aqui, me parece que ele ou vai diminuir ou vai aumentar pelas respostas. Bom, primeiro passo aqui é descobrir quanto se... Perdão. No caso aqui, se quer descobrir, primeiro, quantos centímetros tem na diagonal.
A base do retângulo vale 6 e a altura vale 8. Só que a diagonal do retângulo é a hipotenusa do triângulo. Isso quer dizer que eu tenho que fazer teorema de Pitágoras. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado e tirar a raiz. Então, nós temos uma diagonal de 10 centímetros. São 10 centímetros. Então, 10 centímetros de diagonal vão produzir 24 watt-hora por célula. Só que são 100. São 100 dessas, né? Então, aqui, 2.400 só. Ah, não, espera, isso é por centímetro. Não, peraí. É 24 por centímetro, são 10 centímetros. Agora sim vai dar o valor correto. E isso para uma célula, são 100. Agora sim. Bom, agora sim, 24.000. Então, 24.000 está para... Então, podemos fazer uma pequena regra de 3 aqui. Porque 24.000 dá 100 células dessa. E 20.160 vai dar o valor que a gente quer. Então, 24.000 está para 100 e 2.160 está para x. Então, posso fazer 160 vezes 100 e dividir por 24.000. Então, para eu obter essa quantidade de energia, 20.160, vão ser necessárias 84 células. Só que no caso, a residência, em particular, possui 100. Então, se são 100 células e se quer chegar em 84, tem que diminuir. 100 menos 84 são 16. Então, aqui a resposta vai ser a retirada de 16 células, ou simplesmente letra A. Essa é a ação que o proprietário precisa fazer para atingir o seu objetivo. Questão 12. De acordo com a definição básica do Teorema de Pitágoras, assinale a alternativa correta. Letra A. O Teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos catetos de um triângulo retângulo à medida da sua hipotenusa. O Teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E parece correto. B. O Teorema de Pitágoras pode ser determinado pela seguinte linha de correspondência. Feixes de retas paralelas cortadas ou intersectadas por segmentos... Não. Essa aqui de retas paralelas cortadas com segmentos transversais é um teorema importante, mas é um teorema de Tales de Mileto, né? É o teorema de Tales aqui que está sendo colocado, tema da aula passada. Então, não. Aqui na letra B, pode esquecer. C. O teorema de Pitágoras pode ser utilizado para fazer divisão de polinômio. Não. É a letra A mesmo. Não precisa nem pensar muito. A letra A, a letra até correta. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. No caso aqui, divisão de polinômio tem mais a ver com álgebra. E no caso de Pitágoras, mas a álgebra é uma invenção do século XVI depois de Cristo, ou seja, não tem uma divisão, não tem uma relação direta entre polinômio e Pitágoras. Então, aqui seria bem tranquilo. Bom, então isso fecha a nossa bateria primeira de exercícios. Tá certo? Então, é isso daí. O estudo foi excelente. Tamo junto.